Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui para responder a pergunta de um dos inscritos aqui no canal, pergunta muito inteligente que eu faço questão de discutir aqui nesse breve vídeo. Afinal, o conservadorismo é uma visão ou uma ilusão política? Essa pergunta ela parte do pressuposto de uma discussão a partir da ideia de que uma ilusão política é, na verdade, uma ideologia política. Essa percepção é muito bem apresentada aqui pelo David Koizis no livro Visões e Ilusões Políticas. Então, seria o conservadorismo uma ideologia, ou seja, uma ilusão, uma falsa representação da realidade e, por via de consequência, uma forma de idolatria? Porque é exatamente isso que o David Koizis vai defender nesse livro. Toda ideologia é uma forma de idolatria. Por outro lado, nós temos a figura de uma visão, que é uma melhor compreensão da realidade, uma visão de mundo a partir das experiências que não se dirige por concepções totalizantes da vida. Afinal, o conservadorismo é uma ideologia ou não é uma ideologia? Muito bem, nesse livro, o David Koizis apresenta o conservadorismo como sendo uma ideologia. Como que eu compreendo essa questão? Eu diria da seguinte maneira: o conservadorismo ele pode ser sim uma ideologia, pode ser, mas em regra o conservadorismo clássico ele não é uma ideologia. Aliás, eu posso até dizer que quando nós estudamos os autores clássicos do verdadeiro conservadorismo, nós vamos ver que o verdadeiro conservadorismo ele é anti-ideológico. Aliás, presta atenção aqui nesse livro do Russell Kirk, A Política da Prudência. Ele diz o seguinte: este pequeno livro é uma defesa da política prudencial em oposição à política ideológica. Ou seja, ele inclusive chama atenção para o fato de que em determinado momento da história, o próprio conservadorismo caiu no perigo, no problema de ser também uma ideologia. Então, o conservadorismo, em regra, ele não é uma ideologia. Ele valoriza a tradição, valoriza as realizações, valoriza a história, aquilo que há de bom, que há de belo, a defesa da verdade, o valor das tradições é muito presente no conservadorismo. Não somente o Russell Kirk, nós precisamos lembrar de outros autores que apresentam uma visão adequada do que seja o verdadeiro conservadorismo. É claro, partindo do pressuposto desse livro aqui, que é o ponto inicial da construção intelectual do conservadorismo, que é o livro Reflexões sobre a Revolução na França, do Edmund Burke. Então, além de Burke, além do Russell Kirk, nós temos outros autores, como por exemplo o Michael Oakeshott, nós temos também Roger Scruton, né, o filósofo inglês que já faleceu. Então, eu diria da seguinte maneira: o conservadorismo clássico ele é anti-ideológico, ou seja, ele é uma visão adequada do mundo, da realidade. Por outro lado, um conservadorismo que é um conservadorismo Nutella, um conservadorismo que não tem raízes profundas, um conservadorismo que é embasado numa concepção reacionária, que valoriza em demasia a história pela história, a tradição pela tradição, e o ato de conservar pelo ato de conservar, aí sim nós poderíamos ter uma concepção ideológica e, portanto, uma ilusão política. O papel realmente de um verdadeiro conservador, ou quem quer estudar a fundo o conservadorismo, precisa olhar para esses intelectuais que construíram as bases de uma boa concepção daquilo que seja o conservadorismo e rejeitar as concepções contemporâneas, muitas vezes, que defendem, na verdade, uma idolatria à própria tradição e à própria história. Então, isso sim é cair no problema da ideologização da concepção política. Aqui existe um outro livro bem interessante, um livro do Russell Kirk, que fala sobre o conservadorismo. Ele apresenta alguns pontos interessantes. Em um vídeo posterior eu vou falar sobre isso, mas alguns pontos essenciais do verdadeiro conservadorismo. Primeiro, homens e nações são governados por leis morais. Essa é a concepção básica de um verdadeiro conservador.
Variedade e diversidade são características de uma civilização avançada. Justiça significa que todo homem e toda mulher têm o direito ao que lhes pertence. 4. A propriedade e a liberdade estão entrelaçados. 5. O poder é repleto de perigos, portanto, o estado de bem é aquele que não só confere e equilibra o poder, mas também o refreia por meio de constituições e costumes sólidos. 6. O passado é o grande armazém de sabedoria, como Burke disse, o indivíduo é tolo, mas a espécie é sábia. 7. A sociedade moderna precisa urgentemente da verdadeira comunidade. Olha o valor da comunidade dentro da concepção conservadora. É por isso que nós precisamos aqui fazer uma distinção entre conservadorismo e liberalismo. E o problema do liberalismo é exatamente um endeusamento do indivíduo. 8. Quanto aos arranjos das nações, os conservadores entendem que seu país deve servir de exemplo para o mundo. 9. Os conservadores sabem que homens e mulheres não são perfeitos, nem suas instituições políticas. Ou seja, aqui nós temos alguns princípios muito interessantes sobre o que seja o verdadeiro conservadorismo. O nome desse livro aqui é Breve Manual do Conservadorismo, de Russell Kirk. Então, respondendo diretamente essa pergunta, afinal, o conservadorismo é uma ideologia? Eu diria que o conservadorismo clássico não é. O conservadorismo raiz não é uma ilusão política, mas o conservadorismo Nutella, reacionário, que muitas vezes nós identificamos nos dias presentes, esse sim pode ser e é uma ilusão e é uma ideologia, e desse tipo de conservadorismo nós precisamos nos afastar. Valeu, pessoal, e até o nosso próximo vídeo. Até lá!